Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida, vocês sabem, nessa campanha, o Brasil é enorme e uma campanha muito curta, cada palavra a gente está falando ao conjunto do Brasil. Portanto, eu peço um lugarzinho aí no fio do coração de todos, de todas e de cada um, para falar a todo o povo brasileiro. Nós estamos quase na véspera de sermos calados por essas maluquices da legislação brasileira. Ainda tem um debate amanhã e a partir de amanhã nós somos obrigados a calar a boca, ainda que veja as maluquices do Brasil, a gente possa fazer carreata, soltar foguete, que a minha campanha não solta por respeito aos animais, né? Então, essa é uma das palavras assim, mais importantes dessa reta final. Portanto, vocês vão me perdoar, eu vou fazer duas coisas que não se deve fazer. Primeiro, vou falar a inteligência do povo brasileiro, não as suas emoções. Segundo, quero falar a todos os brasileiros que estão indecisos ou que estão com outras preferências, mas admitem votar em outros candidatos. Quero falar a todo mundo que dá importância à decência, mas que não transforma isso num fim em si mesmo, como fazem os sepulcros caiados. Porque ser honesto não é vantagem nenhuma, é só obrigação. Tá ouvindo, Bolsonaro? Ceda de R$3. E é o que eu quero dizer a vocês. Então é inevitável que, falando para a inteligência do povo, a gente aceite aquilo que é natural numa democracia representativa, moderna, midiática, que é tal pesquisa. Diante de pesquisa, uma sociedade madura faz algumas coisas, e é o que nós temos que pedir ao povo brasileiro, pela inteligência, pelo tutano, e não pelo ódio, pelo fígado, pela paixão, pela barulheira, pelas musiquinhas infernais, a propósito, algumas delas. Não a nossa. Não a nossa, que é linda, diga sabendo a verdade. Então, veja bem, pesquisa é uma tentativa de antecipar uma decisão que não está tomada. E aí, num país como o nosso, em que tudo virou de cabeça para baixo, em que se compra e vende até deputado, é muito importante que uma nação inteligente põe um pé atrás. Não é para suspeitar de forma desonesta, não. É apenas o seguinte: neste país, até o presidente da República foi processado por corrupção. Será que os institutos de pesquisas estão assim, protegidos como verdadeiros anjos desta onda de corrupção que não guarda limite? Acreditem, eu sou muito vivido e nós temos os nossos próprios mecanismos internos de aferição de opinião pública. Nada do que está sendo publicado é verdade. As grandezas até podem ser parecidas, mas aí um ajuste de 3 para cima, 3 para baixo, entre nós e eles. O que quer dizer que a eleição está em aberto. Segundo, nenhuma nação, mesmo confiando na decência dos institutos, transfere para eles o direito do seu voto. Por quê? Porque o voto é uma aposta no futuro. E esse voto, na verdade, vai definir a economia, vai definir a responsabilidade com a segurança, vai definir a forma com que se tratam as diferenças, os desiguais, as minorias. E isso é o que está em disputa. Portanto, nós não deveríamos ceder, e o povo brasileiro pode acreditar, não está cedendo, por esmagadora maioria. Houve a pesquisa, abate a militância, anima a militância, mas não tem muita gente mudando de voto por causa de pesquisa. Isto dito, vamos aceitar para argumentar que as pesquisas têm alguma verdade. Então vamos aceitar para argumentar. O que é que estão dizendo as pesquisas para quem sabe lê-las corretamente? Lembre-se que eu estou chateando vocês para falar ao povo brasileiro, a todo mundo aí, porque é uma reunião de amigos, de militantes. Eu podia reproduzir o nosso programa, que é encantador, aliás, é o único programa que ofereceu-se para responder às questões do desenvolvimento, dos endividados, da conta pública falida, do ensino em tempo integral, do formato de um sistema único de segurança. Nós botamos a cara para bater, dizendo que vamos cobrar imposto de rico, das grandes heranças. Depois debocharam do nosso projeto, depois passaram a copiar, está tudo muito certo, nada de ruim, mas vocês já são, vamos dizer, pessoas da militância. Então eu quero falar mesmo ao brasileiro, pelo fio do coração, que está naquela condição que eu lhes disse. O que estão dizendo as pesquisas hoje? Estão dizendo assim, que o Bolsonaro tem 2 vezes mais rejeição do que preferência dos eleitores dele. Quase metade da sociedade brasileira não quer o Bolsonaro. E agora, para minha surpresa, embora eu desconfiasse que fosse acontecer e vai piorar, o Haddad tem 2 vezes mais rejeição do que a preferência dele. Ou seja, metade quase do país também não quer o Haddad.
Portanto, veja o que está acontecendo com o nosso país. E não se muda a política assim do dia para a noite. É um processo de acumulação e as pessoas são muito incomodadas para saírem das suas zonas de conforto. E aí o que está acontecendo com a população brasileira hoje? 20 anos da redemocratização para cá, eu tinha que escolher entre o PSDB e o PT. O PSDB afunda, aparece o Bolsonaro, sai do armário a direita mais despudorada, o fascismo mais desencardido, e nós estamos vendo aí essa confrontação que é a mesma dos últimos 20 anos, só que agora um pouco mais radicalizada, um pouco mais odienta, um pouco mais não, tão odienta quanto eu nunca vi na minha vida. E daí até a população achar que há um terceiro caminho, é preciso que a gente tenha paciência, respeito. Acredita, eu nunca imaginei que fosse fácil. 11% eu já tirei nas 2 eleições passadas. Essa eleição eu tenho muito mais voto do que nas 2 eleições. E eu sei disso, porque eu já tirei 11%, tentando pioneiramente, desde 98, criar um caminho alternativo, na verdade que substituísse a negação um do outro por uma afirmação de um projeto. Pois bem, agora nós estamos aí, né, 16%, não devo falar porque não está registrado nos institutos. Baixa um pouquinho o amplificador, ou vira para lá. Então, repare, nesse momento o que nós temos é o seguinte, uma parte importante do eleitorado brasileiro, obrigado a escolher preto ou branco, azul ou encarnado, votando no Bolsonaro porque não quer nem ouvir falar no PT. E outra parte, absolutamente também compreensível, votando no PT porque não quer nem ouvir falar do Bolsonaro e o que ele representa. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é dizer, meu irmão, tem 5 dias aí, 4 dias, até às 5 horas da tarde, né? Você pode examinar, porque a campanha esclareceu. Já não é mais preto ou encarnado, já não é mais azul ou vermelho. Agora nós temos uma possibilidade de desarmar essa bomba e ao invés de votar contra, votar a favor. E aí anteontem eu estava pensando, eu ajudei a convocar, eu pedi para a Gisele ir, não fui porque considerava pouco ético, eu costumo cultivar a ética, né, que um candidato fosse usurpar aquele lindo movimento das mulheres, né, que aconteceu, que é a coisa mais importante. Mas eu percebi, e é nós, não estou dizendo elas, nós erramos no marketing. Por quê? Porque nós, ao invés de fazermos uma coisa a favor, que comove, que encanta, que mobiliza, nós juntamos o Brasil inteiro para falar num tal de ele, não. Ora, quando eu falo ele não, eu estou dando a ele o centro da referência. E eu obriguei todo mundo a tomar uma posição, ele não ou ele sim. E essa não é a questão que está em debate no Brasil. Portanto, e aí querem fazer intriga comigo, né? Liga aquele botão lá e... Estou ligando. O jogo agora é no ataque. Então, veja bem, o que é que eu preciso dizer nesse momento da campanha brasileira? Nós precisamos perder o pudor, não estou falando a vocês, estou falando ao Brasil. E ao invés de falar não, falar sim. Quem for Haddad, cara, assume o Haddad, vai para a rua, comove, vai para a estação de metrô, vai defender o Haddad, vai defender as propostas do Haddad. Quem for Ciro, vai para a rua, mexe com o porque não tem esse negócio, não tem esse negócio de não. Não tem ele não na tecla da urna, compreende? Não tem, o nosso povo, vamos pensar no nosso povo pobre, no nosso povo machucado, no nosso povo que é completamente descrente da política, e vamos ter humildade, eles têm toda a razão. A política brasileira está falhando miseravelmente, e é o campo da esquerda que nos últimos 13, 15 anos falhou miseravelmente, o que não quer dizer que não tenha feito boas coisas. O que não quer dizer que não tenham feito boas coisas, mas agora nós vamos exigir uma gratidão do nosso povo pelas boas coisas, e isso obrigar o nosso povo a fechar os olhos para 14 milhões de desempregados que foram produzidos pelo mesmo partido, que foram produzidos os escândalos, que, veja bem, como é que seria um segundo turno Haddad contra Bolsonaro? Vai ser todo dia Bolsonaro e o Petrolão. Você sabia que o coordenador da campanha do Haddad, o coordenador, não aprendem não, o coordenador da campanha do Haddad é o Gerson Gabrielli, que foi presidente da Petrobras quando? No escândalo do Mensalão. Sérgio Gabrielli. Veja bem, isso é porque a nossa imprensa não viu, mas no segundo turno vai ser um inferno. Ninguém vai discutir educação, saúde, segurança, emprego, desenvolvimento. Enquanto isso, a cobiça internacional está levando as riquezas do Brasil. Eu não sou paranoico, não. A decisão da Boeing com a Embraer é para fechar a Embraer. A decisão de esquartejar a Petrobras e entregar o pré-sal aos estrangeiros
estrangeiro está tomada e começou a ser executada. Isso não é patriotada, não. Isso é simplesmente o fim da soberania nacional brasileira. Nós deixaremos para vocês, jovens, um país que vai ser um protetorado de multinacionais, restando para nós a tarefa de produzir produtos de baixo valor agregado, e nosso povo das cidades não terá emprego. Evidentemente, esta selva é o que está hoje posto aí. E nossa tarefa, então, é tentar assumir claramente o a favor. Nós temos um melhor projeto, nós temos a melhor história, o trabalhismo é quem mudou a referência do Brasil. Eu vejo o Haddad assim, o Lula, o maior estadista da história do Brasil. Olha aqui, eu sou amigo do Lula. Eu sou amigo do Lula, trabalhei com ele. Mas, putz grila, dizer que o Lula é o maior estadista da história do Brasil é um insulto à história nacional. O Lula não tem uma transcendência institucional, nem estrutural na vida do Brasil, como Getúlio Vargas, que é nosso fundador. O Lula não tem a obra do Juscelino Kubitschek. O Lula não tem a obra do Juscelino Kubitschek, isso não diminui o Lula, não. Agora vamos devagar como andou. O antipetismo virou a maior força do Brasil política. Justamente por algumas razões, e injustamente por outras razões, mas é isso que nós estamos expondo o Brasil. Você imagina um estado politizado como o Rio Grande do Sul ter 40% de voto no Bolsonaro? Um estado como Santa Catarina, de uma gente educada, 44% votando num fascista despreparado, que não tem nenhuma experiência de ter administrado uma bodega das pequenas. Não, mas o que está acontecendo? Isso é o antipetismo. É a violência contra a corrupção. É a resposta tosca contra a inconsequência nossa de proteger a população da violência que banalizou-se. 60 mil estupros no Brasil nos últimos 12 meses, nós não mudamos uma lei. 63.800 homicídios, nós não mudamos uma lei. Facções criminosas perigosíssimas comandando o crime, disputando território, matando jovens de dentro dos presídios, nós não mudamos uma lei. Tudo isso nós deixamos concentrar 85% das operações financeiras do Brasil em 5 bancos. A esquerda brasileira permitiu a maior concentração de poder financeiro no baronato da história da humanidade. E fomos nós. Portanto, agora, voltando aqui à nossa serenidade, sem emoção. Meus companheiros, eu queria muito ser presidente do Brasil. Eu desejava... escuta a frase. Escuta, macho. Escuta, fé. Olha como era a frase antes de você me interromper. Eu antes queria muito ser presidente do Brasil. Agora eu tenho que ser presidente do Brasil. Não é para nada. E não é por nada. E não é para nada nem por nada. É porque depois de pesar e medir, do debate feito, da jogo jogado, nós vamos apurar. E ficou claro que nós é que temos projeto, e mais claro ainda, nós é que temos condição de devolver o fascismo ao gueto, devolver o fascismo ao seu lugarzinho e reprimir a intolerância para proteger a diversidade, a diferença, a tolerância e, acima de tudo, proteger a democracia brasileira, que, acreditem, está profundamente em risco. A democracia que aceita que um juiz, a 5 dias das eleições, faça uma tentativa violenta de intrusão no processo eleitoral, está doente. Uma democracia que aceita um ministro do Supremo Tribunal Federal aceitar uma entrevista de uma figura que tem capacidade de mexer no processo, está doente. Uma democracia que permite que infelizmente esse juiz foi sério, vamos falar que tem muita gente séria, queriam ouvir em entrevista o cara que deu a facada no Bolsonaro. Sabe para quê? Para provavelmente botar na boca dele que foi o PT que mandou, para infernizar a eleição brasileira. Esse país está doente. E nós precisamos restaurar a autoridade da democracia, o império da lei, para cuidar do nosso povo pobre que não aguenta mais. Muito obrigado a todos. A eleição será ganha. Digo a vocês com a minha convicção, e alguns estão podendo olhar no meu olho. Eu não tenho nenhuma razão para achar que eu sou favorito. Não sou nenhum enganador para dizer que a coisa está fácil. Nunca foi fácil e eu nunca fui favorito. Eu, no mínimo, estou com o que eu comecei. Vocês verem o que é. E ainda estou com a menor rejeição, apesar de uma dureza nas minhas posições, denunciando os dois polos, porque ambos se refletem.
O PT hoje só existe por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro hoje só existe como tal por causa do petismo. E isso é o que vai aprofundar nossa crise e desagregar nossa nação. Mas eu digo a vocês, nunca fui favorito, não digo que seja fácil, mas essas eleições estão abertas e vai ganhá-las aquele ou aquela que tiver a militância mais corajosa de ir para a rua até às 5 horas da tarde do dia 7. Na internet já virou. Na internet já virou. Em 7 estados eu já estou em segundo lugar e isso é uma tendência. Isso é uma tendência. Está na sua mão. Eu vou acordar mais cedo e dormir mais tarde vou ganhar essa eleição para o Brasil. Muito obrigado. Longe vai, resolver ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brasil presente, Ciro presidente! Vamos passar a palavra do Ciro, mas a coisa vem na memória da gente, a gente tem que falar o que a gente pensa. Eu sou 1% da população brasileira, em termos de fé religiosa, eu sou espírita kardecista. E me assumo, eu sou 1%. E eu tenho algumas coisas dentro do meu coração que, se eu não falar, eu não me sinto bem comigo mesmo. Em 1982, Ciro, o Brizola estava em dúvida entre ficar o título eleitoral no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Nós, na rua Álvaro Lavim, 37, 508, uma sala de um velho trabalho chamado Benedito Cerqueira, a filha dele está aí com a gente, a tesoureira lá do Rio de Janeiro. Fizemos uma reunião com 40 pessoas, mais da metade gaúcha, querendo que o Brizola fosse candidato no Rio Grande do Sul. Olha, Pedro Simão era muito forte, Pedro Simão pode sair a governador, só sai para o Senado, ou inverso. Lá o eleitorado é mais cativo seu, o senhor saiu do Brasil com essa história muito forte no Rio Grande e tal. Eu talvez era o mais novo ali, tinha 20 anos de idade. E o Brizola, por generosidade dele, não porque eu tenha algum valor, por generosidade, o que o Lupe acha? Eu falei assim, governador, eu repeti o que eu falei aqui, eu sou 1%, que eu sou espírita desde os 13 anos, desde que eu perdi meu pai. E eu sinto que o senhor vai ser governador do meu estado. A Sandra tinha 54% e ele 3%. Ele olhou para um, olhou para outro, ouviu mais gente, e disse assim, eu estou com esse moleque, com esse que fala por nome de 1%. Porque às vezes esse 1% silencioso é a maioria que vai falar no dia 7 de outubro. É isso que eu estou sentindo. O meu sentimento, Ciro, é que você já honra a trajetória desse partido, que já foi de Vargas, já foi de João Goulart, já foi de Alberto Pasqualini e já foi de Leonel Brizola. Eu peço a esse arquiteto do universo, esse Deus, que te dê força, saúde, luz e inteligência ao povo brasileiro, porque você é o presidente que o Brasil precisa e merece. Ciro, presidente! Meus irmãos, minhas irmãs,